lá, todos vocês que abriram as suas Bíblias, Juízes capítulo 4, do versículo 4 em diante. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e os darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Quando eu era criança, eu não me lembro, mas a minha mãe ainda quando era viva disse que eu colocava uma capa nas costas e pulava de cima às vezes de cima da cama, às vezes de cima da mesa, às vezes de cima da cadeira, gritando Zorro. Alguns mais antigos vão lembrar. A ideia que eu tenho é que se eu fazia isso era porque naquela época eu achava que Zorro era um super-herói. Conforme eu fui crescendo, eu fui conhecendo outros super-heróis e esqueci do Zorro e outros passaram a ser os meus super-heróis. Me lembro que na adolescência eu gostava bastante do Homem-Aranha, gostava do Aquaman. Uma vez num acampamento de adolescente, eu fui querer nadar igual o Aquaman, debaixo d'água, só batendo os pés, achando que eu era um sereio ou um peixe. E eu quase engoli bastante água lá embaixo. Mas essa fase passou e eu cresci e larguei um pouco mão dos super-homens ou dos super-heróis. Mas quando eu comecei a estudar e conhecer a palavra de Deus e comecei a estudar e conhecer homens e mulheres que mudaram o mundo por causa da palavra de Deus, eu comecei a trazer para mim novamente essa questão dos super-heróis, ou de homens, ou de super-homens, ou de mulheres maravilhas que foram usadas na mão de Deus. E eu queria listar alguns para vocês. Martin Luther King, por exemplo, foi um pastor batista que brigou bastante pela questão racial nos Estados Unidos na década de 50 e 60. Até hoje ele é bastante conhecido. Dietrich Bonhoeffer era um pastor luterano que viveu na Alemanha de Hitler, e ele junto com outros pastores fundou a Igreja Confessante, uma ala da igreja evangélica que era contrária à política nazista de Hitler. Nós temos algumas mulheres na história da humanidade que nós podemos destacar. Margaret Thatcher, por exemplo, na Inglaterra, é uma lenda, né? Inclusive, não sei se foi hoje ou ontem, eu li na internet que ela falou que estava criando uma tartaruga, mas largou mão, porque o bichinho morre e depois ela fica sentindo saudade, de tanto tempo já que ela vive ali. Queria falar de outra, sobre Indira Gandhi, que foi bastante relevante na Índia, de Golda Meir, que foi bastante relevante em Israel, mas tem uma em específico que me chama bastante a atenção e que os irmãos devem conhecer. O nome dela era Cornélia Johanna Arnolda ten Boom. Ela é mais conhecida como Corrie ten Boom. Ela foi uma holandesa que na Segunda Guerra Mundial ajudou a esconder um monte de judeu, livrando-os dos campos de concentração. Ela, sua irmã e o seu pai foram presos, foram enviados para um campo de concentração também, quando o comando nazista descobriu que eles estavam escondendo os judeus. O seu pai morreu 10 dias depois de ser preso, a sua irmã morreu um tempo depois. E quando a sua irmã morreu, ela diz o seguinte: não há abismo tão grande que o amor de Deus não seja ainda mais profundo. Essa mulher, Corrie ten Boom, escreveu um livro que retrata a vida dela, e esse livro virou um filme, e os irmãos devem conhecer, chama O Refúgio Secreto. Essas pessoas que eu citei,
eles não haviam se preparado ou não planejaram serem heróis ou heroínas, ou se tornarem super-homens ou super-mulheres. Eles simplesmente atenderam ao objetivo. Eles simplesmente eram conscientes das responsabilidades que eles como cristãos tinham. E eles foram atrás desse objetivo, de cumprir a vontade de Deus, de cumprir o que eles entendiam que era certo pelo que eles conheciam de Deus. E eles se tornaram relevantes na história da humanidade. Quando a gente olha para o povo de Israel, alguns líderes são improváveis. Deus levantou muitos líderes improváveis. Davi, por exemplo, que foi o maior rei de Israel. Davi era um jovenzinho que tocava harpa e cuidava de ovelha. Ninguém imaginava que ele poderia se tornar o maior ídolo, o maior rei de Israel. Mas Deus tem essa característica, Deus trabalha com aquilo que é improvável. E a gente chega na história de Débora. Se os irmãos lerem o capítulo 5, os irmãos vão ver que no capítulo 5 há o louvor, há um cântico que Débora canta, louvando a Deus pelos atos que Deus fez através da vida de Débora, registrado no capítulo 4. Débora era mãe e esposa, uma improvável líder. Ainda mais naquela época do povo de Israel, onde adolescentes, homens antes dos 30 anos e mulheres sequer eram contados, eles nem entravam no recenseamento. Ninguém imaginava que Débora poderia ser uma grande líder. Mas o texto bíblico nos diz que ela era uma profetisa e que ela também julgava. Deus, de alguma forma, usava a vida de Débora para falar ao povo enquanto profetisa. Através de Débora, Deus dizia ao povo qual era a vontade de Deus. E através de Débora também Deus exercia a justiça. O povo buscava Débora para julgar, para ajudar a resolver os problemas. E Débora, com a inspiração divina, ajudava o povo a se acertar. Mas ela era mãe. Certamente muito do que ela usava nos seus conceitos de justiça na hora de julgar, ela deve ter trazido das experiências que ela teve como mãe. Certamente muito dos conselhos que ela dava, além de receber a palavra de Deus, ela usava o seu conhecimento de mãe e de esposa. As Escrituras nos mostram que Deus usa aquelas pessoas que são improváveis para tornar essas pessoas notáveis e mudar a história da humanidade. Eu quero ver com os irmãos 3 características da vida de Débora. Para os irmãos entenderem o contexto, Israel estava ali, eu anotei aqui, por 20 anos sob a opressão do jugo do rei Jabim. Ele era rei de Canaã, ficava ao norte de Israel. E eles haviam conquistado e estavam dominando Israel. Cícera era o líder do exército. Ele era, sei lá, o coronel, se é que assim a gente pode dizer, ou o capitão. Ele era o general, ele era o maior do exército de Jabim. E a Bíblia nos diz que ele tinha 900 carros de ferro. Então, assim, o armamento dele era muito grande. Israel não conseguia sair debaixo daquele jugo. Israel estava sofrendo, Israel começou a clamar. Então, Deus levanta Débora para que Débora dê uma mensagem a Baraque, que na época era o líder dos judeus, dizendo que Deus os livraria. E Débora, nós lemos no texto, Débora executa essa ordem, chama Baraque, usa o seu conhecimento, a sua experiência de mãe, de esposa, passa a mensagem para Baraque. Eu quero ver 3 características da vida de Débora que são importantes para nós. Primeira característica que eu vejo, anote aí o primeiro ponto: a verdadeira autoridade vem de Deus. A Bíblia não nos diz que Débora era rica, que Débora era de uma família influente, que Débora era poderosa, que Débora era muito inteligente ou conhecedora de todas as leis. A Bíblia não nos diz que Débora conquistou a sua autoridade por força. A Bíblia simplesmente nos diz que Débora era esposa e mãe. Mas a autoridade que ela exercia vinha de Deus. Ela recebeu a sua autoridade de Deus. A verdadeira liderança não vem por força física, mas a verdadeira liderança vem daquele que Deus levanta para liderar. Isso é importante para as nossas vidas, porque às vezes nós queremos nos tornar líderes das nossas próprias situações,
ou do meio em que nós vivemos. Eu tenho aí pelo menos uns 30, 40 anos de igreja, e quantas vezes eu vi as pessoas querendo tomar a frente de situações ou liderar, botando na balança o seu conhecimento intelectual, ou sua classe social, ou a sabedoria que ele tem. É interessante que Deus nos mostra, e Débora nos mostra, principalmente nesse contexto onde ela sequer deveria ser contada no recenseamento. É interessante que não só o povo buscava Débora, mas Baraque, que era o líder da época, ouviu o que Débora tinha para dizer, porque eles reconheciam que a autoridade de Débora vinha das mãos de Deus. E é interessante que ela aceitou esse desafio. Num lugar onde ela sequer era contada, num lugar onde ela era apenas esposa e mãe, ela aceitou esse desafio de liderar. A pergunta que eu faço nesse ponto para as nossas vidas: quais são os desafios que nós temos que encarar? Quais são os desafios que Deus tem nos chamado para encarar? Quais são os desafios que Deus tem para mim, Carlos Germano, morando em Mogi das Cruzes, participando de uma igreja em Americana? Quais são os desafios? Quais são os desafios que Deus tem para a Igreja Batista Memorial de Americana? Quais são os desafios que Deus tem para você como mãe? Você que está me ouvindo, quais são os desafios que Deus tem para você como pai? Quais são os desafios que Deus tem para os jovens, para os adolescentes, para as crianças? Quais são os desafios que Deus tem para nós enquanto crente? É interessante, essa semana eu estava orando, deitado já na cama, antes de pegar no sono, e veio na minha mente para orar pelos missionários, missionárias, por aqueles que estão viajando, estão longe de casa. Se nós que estamos aqui em casa, temos os nossos amigos perto, temos uma certa comodidade, já estamos sofrendo com essa situação, eu comecei a imaginar como é que estão esses missionários e missionárias, que muitos deles estão longe, em outros países, em outros continentes, mas aceitaram o desafio. Junto com a autoridade que Deus deu para Débora, Deus deu um desafio. Isso é importante para nós, porque se nós queremos ser usados por Deus e nós queremos que Deus nos levante como líderes, nós precisamos entender que junto com essa autoridade, junto com essa ousadia que Deus nos dá, Ele nos dará desafios. E desafios para o reino e para a glória de Deus. Primeiro ponto, primeira questão: a autoridade autêntica, a autoridade verdadeira vem de Deus. Principalmente nós que trabalhamos, que estamos aqui num contexto eclesiástico, principalmente dentro da igreja, a autoridade é delegada por Deus. Eu não sou maior do que ninguém. Aliás, Jesus Cristo deu o maior exemplo como líder. Ele como líder veio para servir. Ele tinha tudo para ser servido. Ele é o próprio Deus. Ele deixou tudo na eternidade, na glória, para vir em forma de homem e estar entre nós. E se há alguém que deveria ter sido servido, era Jesus. E se existia alguém investido de autoridade autêntica e verdadeira de Deus, esse era Jesus. Mas ele, como líder, mostrou que o papel do líder é servir. A verdadeira autoridade vem de Deus. Segunda característica que eu vejo na vida de Débora, nesse contexto que nos ajuda: um verdadeiro líder sabe delegar. Primeiro, a autoridade vem de Deus. Segundo, um verdadeiro líder sabe delegar. É interessante que a gente vê que Débora manda chamar Baraque. Ela não assume o exército, ela sabia das suas limitações. Ela não era guerreira, certamente duvido que ela tenha pego em alguma espada. Naquela época as guerras eram com espada, lanças, escudos. A Bíblia nos diz que o armamento daquela época era tão pesado que quando Davi foi lutar com Golias, Davi falou: olha, está muito pesado, está incômodo isso aqui, tira tudo isso aqui que eu vou na fé e na coragem mesmo. Débora entendeu as suas limitações, ela não era guerreira, por isso ela chamou Baraque, por isso ela chamou alguém que estava capacitado para exercer a liderança ali, como no momento de guerra, no momento de batalha. É interessante, tem um hineto, aí Gerson, esse é para você, tem um hineto do Ademar de Campos que eu gosto muito, e ele diz assim: tu sabes que eu sou limitado e eu conto com o seu amor. Nós temos os nossos limites, nós precisamos aprender
quais são os nossos limites e a lidar com os nossos limites e não ficar frustrado por causa dos nossos limites. Eu sempre tenho dito isso, Deus não quer que eu seja um Paulo, Deus não quer que você seja um Pedro que morreu crucificado de cabeça para baixo, Deus não quer que você seja um Martin Luther King, Deus quer que você seja o melhor que você pode ser. Deus conhece os seus limites e Deus vai te dar os desafios de acordo com aquilo que Ele tem preparado para você. Paulo, numa das suas cartas, diz o seguinte: ninguém pense de si mais do que convém. Ninguém ache que é melhor do que realmente é. Antes, a gente deve olhar para a gente com humildade, entendermos quem nós somos. Eu até anotei aqui, um bom líder não tenta ser o melhor em tudo, impedindo os outros de exercer os seus dons. Um bom líder é aquele que sabe delegar, é aquele que sabe distribuir aquela autoridade que ele recebeu. Ele sabe distribuir essa autoridade e motivar outras pessoas. Quando nós delegamos tarefas importantes para outras pessoas, nós motivamos, nós mostramos o valor que ela tem, nós mostramos que nós acreditamos nos dons e nos talentos que aquela pessoa tem. Débora mostrou que era uma líder que sabia delegar. Isso é importante para as nossas vidas no contexto eclesiástico, porque nós somos um corpo, a Bíblia nos diz que nós somos um corpo e nós precisamos nos encaixar. Eu não posso achar que um pedacinho do corpo onde Deus, no seu plano divino, planejou que outra pessoa vai se encaixar. Ali, aquele pedacinho é para outra pessoa que Deus planejou ali. Eu tenho um espaçozinho para mim. E quando eu lidero alguma atividade, quando nós lideramos alguma atividade, nós precisamos saber delegar. E é interessante porque a mãe sabe fazer isso. Uma mãe sabe fazer isso dentro de casa. A mãe delega tarefas. Um filho faz isso, outro filho faz outra coisa, até o marido, até para o marido, às vezes a mãe delega tarefa. A Liliane me delega um monte de tarefa, tá certo que tem muita tarefa que ela me delega que eu não cumpro, né? Aí ela está sendo boa líder, está delegando, o problema é eu que não estou sendo um bom liderado, eu que não estou obedecendo como deveria. Mas uma característica que Débora nos mostra nesse contexto, ela poderia ter ouvido a palavra de Deus e ter dito, não, Baraque está muito devagar, Baraque está demorando muito para ir lá brigar com o Jabim, pode deixar que eu já sou profetisa mesmo, eu já sou juíza, vou virar guerreira também, vou lá. Interessante, mas ela soube delegar, ela falou, não, é o meu limite, eu cheguei no meu espaço e daqui para frente eu preciso de Baraque. Passou o recado de Deus para ele. Primeiro ponto, a verdadeira autoridade vem de Deus. Segundo ponto importante para as nossas vidas, como líderes, nós precisamos saber delegar. Nós precisamos saber motivar as outras pessoas. Nós precisamos saber passar à frente aquilo que Deus tem nos dado. Deus chama todos nós para trabalharmos na sua obra. E é interessante, irmãos, eu já tenho 51, estou indo para 52 anos de idade, como falei alguns minutos atrás, 30, 40 anos de igreja, e Deus sempre tem um espaço para cada um. Na obra do Senhor, é por isso que o texto bíblico diz, para nós clamarmos para que Deus mande mais trabalhadores para a obra, para a seara do Senhor, porque sempre há espaço para mais um. Deus, que é o dono de todas as coisas, delega a nós a sua autoridade e as atividades para o reino. Primeiro ponto, a verdadeira autoridade vem de Deus. Segundo, nós precisamos saber delegar. E o terceiro ponto, olha que interessante comigo, versículo 8, versículo 9, versículo 10. Então lhe disse Baraque, se fores comigo eu irei, porém se não fores comigo não irei. Ela respondeu, certamente irei contigo. Porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e Naftali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Quando Baraque ouviu que devia sair para a guerra, ele pediu para que Débora fosse com ele. Débora poderia não ir, mas ela falou, eu vou. E esse é o terceiro ponto. Um verdadeiro líder sabe delegar e ele lidera pelo exemplo. Débora poderia ter dito, não, o meu papel é profetizar e julgar, o teu papel é guerrear. Mas ela foi junto, ela esteve junto com ele, ela precisava ir para inspirar confiança nos israelitas. Os israelitas precisavam olhar para ela e falar,
se ela está conosco, nós vamos vencer. Porque quando eles olharam para eles mesmos, como é que eles iam enfrentar um exército com 900 carros de ferro? Cícera, seu irmão, depois se interessar e ler o contexto aqui, ele era um homem cruel, era matador, sanguinário, matava sem dó. O povo de Israel tinha medo de Cícera, que era o general, era o comandante do exército de Jabim. O povo tinha medo dele. Eles não sabiam como é que nós vamos a eles sem instrumentos, como é que nós vamos a eles sem armamento, como é que nós vamos a eles sem escudo. Mas Débora foi junto, ela falou, não, eu boto fé nisso que Deus falou, eu estou junto com vocês nisso que Deus falou. E Baraque diz para ela, olha, se você for comigo eu vou. E ela disse, certamente que eu irei, porque eu acredito nessa investida. Liderar não é apenas dar ordem, mas liderar é caminhar junto. Eu recebi alguns dias atrás, e acredito que o irmão tenha recebido, alguns dos irmãos tenham recebido também via WhatsApp, um desenhozinho de alguns cachorros que eles querem tomar água. E aí tem o líder dele, e o líder está tomando água, e um cachorro tenta tomar água junto com ele, e o líder dá uma patada no cachorro e ele sai fora, e um outro cachorro sai do meio lá da tropa de cães lá, e ele começa a pular até quebrar o gelo, de forma que todos possam tomar água ao mesmo tempo. É interessante isso, e esse videozinho está sendo espalhado via WhatsApp exatamente para mostrar isso, que líder não é só aquele que manda, mas líder é aquele que está junto, que lidera pelo exemplo. A minha esposa me cobra, e ela me cobra com razão, de muitas coisas que às vezes eu faço, ou que eu fazia e preciso mudar, para que eu seja exemplo para os meus filhos. Como é que eu vou cobrar a minha filha e o meu filho de algumas atitudes se eu não tenho essas atitudes? Eu faço questão de todas as vezes que eu vou ler a Bíblia e orar, eu estou aqui na parte de baixo da minha casa, todas as vezes que eu venho ler a Bíblia e orar, eu falo para todo mundo, olha, estou indo ler a Bíblia e orar. Eu faço questão que eles vejam, para que eles cultivem esse hábito, para que eles aprendam, para que eles olhem que eu faço isso, para que eles façam como eu faço. Eu poderia muito bem dizer para ele, olha, vai orar e vai ler a Bíblia, mas eu quero fazer o culto com eles, por isso que eu deleguei a eles pregar. Eu não preciso que eles preguem para mim, mas eu quero que eles preguem, para que eles aprendam a estudar a palavra de Deus. Liderar é fazer, é dar o exemplo. Há um termo no mercado, e hoje em dia tem muito disso, que é o hands-on. Muitas empresas estão contratando gerentes, que são aqueles gerentes que fazem juntos, são aqueles gerentes que participam da atividade. Não é aquele gerente que fica sentado na mesa e delega e vai lá e faz, mas é aquele gerente que está junto, colocando a mão junto. É interessante, eu até anotei aqui o que John Kennedy uma vez falou no seu discurso, não pergunte o que seu país pode fazer para você, mas o que você pode fazer para o seu país. Isso é interessante, que muitas vezes a gente está dentro da igreja perguntando o que os outros podem fazer para mim, ou o que o pastor pode fazer para mim, ou o que o presidente da igreja pode fazer para mim, o que o professor da escola bíblica pode fazer para mim, o que o líder do louvor pode fazer para mim. O que eu posso fazer para ajudar essa igreja? Seguindo o exemplo das pessoas que trabalham na igreja. Como é que eu me integro, participo dessa turma? Essa foi Débora, uma mulher que, se nós perguntássemos para os líderes de Israel naquela época, eles não dariam a ela o devido valor. Eles não acreditariam a ela a honra de ser a líder militar de Israel. Mas como eu falei no começo, Deus levanta pessoas improváveis para torná-las em pessoas notáveis. E se o irmão ler o contexto, ler os próximos versículos, o irmão vai entender o versículo 9, quando Baraque diz para ela, no versículo 8, Baraque diz, olha, só vou se você for comigo, e ela diz, eu vou com você, mas a honra não vai ser sua, vai ser de outra pessoa. Versículo 9. Ela respondeu, certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. Cícera, apesar desse nome terminar com A, era o general, e não foi Baraque, o líder de Israel, que matou a Cícera.
Foi uma mulher que chama Jael. Se os irmãos lerem o texto, continua no capítulo 4, a partir do versículo 17, os irmãos vão ver como é que Deus entregou esse general do outro exército sangrento na mão do povo de Israel. Como é que nós temos vivido no século 21? Deus precisa de Déboras do século 21. Deus precisa de homens e mulheres que estejam dispostos a lidar, que estejam dispostos a serem verdadeiros, a receberem a autoridade verdadeira de Deus. Deus está disposto a trabalhar com homens e mulheres que sabem delegar. Deus procura homens e mulheres que deem exemplo. Deus procura pessoas improváveis para torná-las pessoas notáveis. É legal, gostei muito dessa frase. Não sei se alguém já escreveu isso, mas eu pensei nisso aqui. Pessoas improváveis para torná-las pessoas notáveis. Notáveis no reino de Deus. O que nós aprendemos nessa noite do Dia das Mães, na história dessa mulher, Débora, que era esposa e mãe, é que a verdadeira autoridade que nós precisamos da autoridade de Deus. Nós precisamos receber essa autoridade de Deus. Nós precisamos saber delegar as coisas, trazer as pessoas, motivá-las para fazer junto com a gente. E nós precisamos liderar pelo nosso exemplo. Nós precisamos mostrar para as outras pessoas o que Deus tem feito nas nossas vidas. E através das nossas ações, nós conquistarmos outras pessoas.